Quer dizer, então querem resolver os problemas da imigração descontrolada na Europa? Não é resolver o problema na fonte em África? Não é perguntar em África, então vocês querem ter progresso? Querem. Então querem ter 11, 15, 20 filhos? E depois quem é que toma conta deles? Não querem controle da natalidade? Tem aí governos que são um bando de corruptos? Não é isso que nós devemos dizer? Isso é curioso. O professor está a deixar implícito que a melhor forma de tratar da imigração desregulada é expandir a prosperidade pelos países de origem. Mas fazer incidir a crítica na fonte dos problemas. Como é que isso se faz? Como é que isso se faz? Por razões morais. Aquelas que eu tenho insistido, que é assim... pois o meu problema é que as respostas depois demoram um bocado. Não, eu adoro ouvir o professor, esteja à vontade. Obrigado. Esse é o problema. Mas é o seguinte, nós temos aqui um dilema moral que temos que enfrentar, que aliás que é um dos maiores problemas do nosso tempo, entre dois caminhos. Ou a autorresponsabilidade, termos consciência que o primeiro e principal responsável pelo destino é cada um de nós. E quando eu digo cada um de nós, volto ao princípio da conversa, não há descontinuidade entre o indivíduo e o coletivo. Quando eu digo cada um de nós, é cada um de nós, Alexandre e eu, mas nas nossas famílias, exatamente. Sim, mas no nosso bairro, no nosso país, no nosso continente. E eu só posso exigir isso aos outros se eu mesmo cumprir. Ora, se eu cumprir, eu estou a dizer que os africanos são os maiores responsáveis pela desgraça da África. Começa aí a solução. Depois há o outro caminho alternativo, que é a externalização da responsabilidade ou a externalização da culpa. A moral é o princípio do fracasso ou sucesso da condição humana. E, portanto, o que é isto da externalização da culpa? É eu dizer que se eu sou negro, a culpa é do branco. Se eu sou pobre, a culpa é do rico. Como se a pobreza não tivesse a ver com os meus comportamentos. Então, se eu estudar, trabalhar, portar bem, não tenho possibilidade de fazer-me alguém na vida, eu que vivi numa barraca, não cheguei onde cheguei. Não, se a culpa não é sua, perde automaticamente todas as possibilidades de resolver o problema. Mas mata a consciência individual e social. A consciência individual e social nasceu na condição humana, mas já agora completo mais ou menos aquela... Depois já volto a esta. Então, mas se eu sou minoria, a culpa é da maioria. Se eu sou do terceiro mundo, a culpa é do Ocidente. Tudo já chegámos ao ponto, se eu sou mulher, a culpa é do homem. E é que se houvesse uma sistematização de problemas pequenos com resoluções possíveis, mas como é que se combate o grande capital? Como é que se combate a maioria? Como é que se combate? Sabe como é que se combate? Resolvendo a sua vida em casa. Todos os dias. Fazendo a cama. Não é? Fazendo a cama, como diz o Jordan Peterson, mas é mesmo, sim, mas sim, objetivamente sim, claro é isso. Sim, claro que sim. Agora, o que eu estava a dizer é, se nós recuarmos à origem da nossa espécie, e eu, como lhe disse no início, a propósito daquela questão do professor Carlos Amaral Dias, nós fazemos o jogo entre o centro e a periferia, é fantástico. Então o que é que eu vi? Os africanos, nos cultos ancestrais, rezavam virados para o chão, que era lá onde estavam enterrados os antepassados. Sabe o que é que isso quer dizer? Remeter a responsabilidade para o interior do sujeito. Quando a coisa corre mal, os cultos ancestrais africanos que chegaram ao século XX vão à procura dentro da comunidade. Faziam coisas terríveis, como expulsar a mulher, acusar de feitiçaria ou mais novo, etc. Mas a culpa, a responsabilidade estava dentro. Estamos a falar dos cultos ancestrais, desde as sociedades clânicas até todas tradicionais. A tradição filosófica grega, idem aspas. Quando nós ouvimos aquela história do rei Édipo, Édipo matou o pai e casou-se com a mãe. E fez tudo para que isso não acontecesse, fugiu ao destino. Tentou fintar o deus Apolo. O deus Apolo tramou. Levou-o por o seu próprio pé ao destino. Quando ele descobriu, tomou consciência que era o assassino do pai e que tinha consumado um incesto, que era dos crimes mais graves, pecados mais graves da tradição ancestral, o que é que Édipo fez? Nunca responsabilizou ninguém. A história ensina isso, a não ser ele mesmo. Nem os filhos, nem a família, nem nada. Sofreu para dentro. E Freud chamou isso até o princípio da realidade. Saber suportar a dor e adiar a recompensa. E o que é que aconteceu no final de vida? No final da vida, como Édipo não culpou Deus Apolo, não culpou a família, não culpou ninguém, a não ser a ele mesmo, no final da vida o Deus Apolo perdoou. E ele acabou por ter uma vida eterna feliz. Quer dizer o quê? Remeter a responsabilidade para o interior do sujeito. Está a ver a tradição africana e a tradição clássica. E depois vem a tradição judaica ou cristã, que é igualzinha. Isto é, somos todos filhos de Deus.
Os judeus tinham aquela coisa do povo eleito, mas Cristo transformou isto. Um judeu, que eu não sei se Cristo era cristão, mas depois criou o cristianismo, mas ele era judeu. Mas pronto, os judeus eram, a tradição cristã era a mesma coisa. Se somos todos filhos de Deus, a responsabilidade pelo destino na Terra é minha. Eu não posso responsabilizar Deus que me criou.